Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais uma vez, evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Querendo aqui agradecer ao meu Deus por esta oportunidade. Estou aqui, no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Glória a Deus. Meus amados, minhas amadas, aqui a palavra se encontra em Daniel primeiro, né? Primeiro livro aqui, Daniel. E gostaria muito que os irmãos, que as irmãs, que os amados, as amadas, os abençoados, viajassem comigo nessa história com H maiúsculo, e tomasse posse da palavra. Vamos ver o que Deus, o Espírito Santo de Deus tem para falar através desse profeta dele. Em nome de Jesus, que eu mesmo, se dependesse de mim, não falaria nada, porque não sei. Sem Deus eu não sou ninguém. Sem o Espírito Santo de Deus, não sou ninguém. Toda honra e toda glória eu devo ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Meus amados, olha só. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Na corte de Nabucodonosor, a educação de Daniel. Fazer a leitura, porque muitos hoje não fazem assim a leitura, né? Para a gente ter um entendimento melhor, é bom que faça essa leitura. E a gente busca mais conhecimento. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor nosso Deus venha abençoar. E que essa palavra chegue aonde eu não posso ir. Deixa lá o seu comentário. Vai lá, seja membro. Viu? Eu agradeço a cada um que deixa lá o seu comentário. Agradeço a cada um que me chama no PV aqui no privado para perguntar, para tirar dúvidas, enfim. Amém? E agradeço também a todos aqueles que me apresentem suas orações, porque eu sou carente de oração. Glória a Deus. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Baltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e o de Misael o de Mesadaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe
concedesse não se contaminar. Ora deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e experimenta: peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro, até que, glória a Deus, até o versículo 21, que é o capítulo 1. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma história, né, com H maiúsculo, da Bíblia Sagrada, apresentando sempre aqui o nosso livro sagrado, né? Leia a Bíblia, medite nas Escrituras para você ficar mais sábio, crer para você ficar mais perto da salvação. Amém? E nós estamos diante de uma história que, se fosse para poder estar extraindo essa história aqui, a noite seria pouca. Um dia seria pouco, porque a Bíblia é rica, a palavra é viva. E nós estamos diante de uma história, né, aonde começa falando, dentro desse esboço que a gente faz aqui, né, de uma narrativa aonde a história de como Daniel e seus 3 amigos, né, haviam, né, que era Ananias, Misael e Azarias, que foram levados cativos para a Babilônia, e como, apesar das pressões para se conformarem aos costumes babilônicos, eles mantiveram sua fidelidade a Deus. Isso é um cabeçalho, né? Eu costumo dizer que só a introdução, por isso que eu sempre estou ministrando aqui em casa.
Porque hoje você chega no ministério, você tem que respeitar o horário também. Eu sei que eu não passo. O horário é 40 minutos e para muitos já estão dormindo, estão com sono, vai para a igreja porque acha que tem que ir de qualquer jeito mesmo. Deus me perdoe, Senhor Jesus. Tem misericórdia desses abençoados. Mas o que acontece é que essa história, ela me chamou a atenção e nos chama a atenção. E se eu for titularizar aqui, eu iria e vou titularizar em 3. Eu quero aqui titularizar assim, essa mensagem assim, com os irmãos, com as irmãs, com nossos amados, amadas, em 3 exemplos. Eu lembro que as escrituras, dá para poder a gente observar. Aqui, irmãos, eu gosto de estar sempre mostrando, onde a gente está grifando, enfim, a importância, né? De você estar buscando os pontos na Bíblia, nos versículos, e Deus vai te dando a sabedoria. Ora ao Senhor, que Ele te dá sabedoria. Ah, pastor, não sei, não importa. Deus, Ele capacita os escolhidos dEle. Ponto. É só orar a Deus e buscar, confiar, faça a sua parte que Deus é contigo. E eu vejo que deu para titularizar aqui em 3 exemplos, né? Em 3 exemplos. O primeiro é que é possível sim. O primeiro exemplo, é possível sim. Agora, nesse momento, alguém vai me perguntar, um irmão. Sim, pastor, é possível sim? Como? 2 pontos. É possível sim. É possível sim você viver na Babilônia, você viver no meio dos ímpios e não se contaminar. É possível sim. Eu sei que existe, né, a palavra que nos ensina para a gente ter muito cuidado e vigiar. Mas aqui, irmãos, a Bíblia também nos fala que Jesus veio pelos doentes. Jesus veio pelos doentes. E se eu não evangelizar no meio da Babilônia? No meio dos ímpios? Como é que eu posso dizer que eu estou evangelizando, que eu não estou evangelizando no meio deles? Aqui é possível sim você viver, conviver e não se contaminar. Até dentro da sua própria casa. Muitas vezes você é um cristão, você é um servo de Deus. Mas tem alguém que não é. E que todos os dias você ora, você pede a Deus para fazer a obra na vida daquele abençoado, daquela abençoada, na sua casa. E você está convivendo. Você está vivendo ali juntos. Mas você não se mistura. Então é possível sim. Dos 3 exemplos que Deus, o Espírito Santo de Deus, me passa, é possível sim. E Daniel, com os amigos dele, que essa história aqui, eu vejo que ela já começa aqui no versículo 8, né? Que Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, a não se contaminar, né? Ele assentou no seu coração. Mas, pastor, como foi que Daniel teve essa iniciativa de assentar no seu coração, de não se contaminar? Primeiro eu preciso deixar claro, Daniel já era um jovem daqueles que oravam e que acreditavam em Deus. Então, ele já fazia a parte dele. Daniel fazia a parte dele, o que nós temos que fazer. Daniel fazia a parte dele e ali
Então, quando chegou naquele dia, ele com os amigos dele, assentou-se no coração dele de não se contaminar com os manjares do rei. Porque assim, quando você ora a Deus, você consagra ao Senhor, o Senhor é contigo. Ainda Daniel, convivendo na Babilônia, não se misturou. Assim é dentro da sua casa. No lar, no seio da família. Que muitas vezes nós falamos lá de fora, esquecemos de nossa casa. Eu estou dando exemplo aqui já em um contexto geral de lá do mundo. Então é possível sim você conviver e não se apegar ao conselho do ímpio. Não se apegar ao conselho do ímpio. É possível sim você conviver e não se apegar ao conselho do ímpio. Glória a Deus. Que bem-aventurado é o homem que anda sobre a palavra de Deus. Daniel orava, já era um jovem de Deus. Glória a Deus, e Deus era com ele. E quem é com Deus, Deus é com ele. Sempre. Deus não abandona ninguém. Mas aqueles que buscam o Senhor, Deus está ali. Está ali, protegendo. Deus não traz ninguém à força. E Ele não abandona ninguém. Está de braços abertos esperando que nós façamos a nossa parte, que a gente dê o passo para Jesus. Então, é possível, sim, a não ouvir o conselho do ímpio, a não se misturar na roda dos escarnecedores, mesmo convivendo, que muitas vezes está dentro da sua própria família, os escarnecedores. Mas você convive, mas você não mistura. Daniel não se misturou com os manjares do rei. Aí fora, por que eu estou falando é possível sim, enfatizando? Porque o evangelho, ele tem que ser pregado para toda criatura, e de pregar o evangelho a toda criatura. Está lá no livro de Marcos. Então é pregado, e Jesus, a palavra nos ensina que ele veio pelos doentes. Eu tenho que pregar pelos doentes. E aonde eu vou encontrar os doentes? Além de ter na minha família, de ter dentro da minha casa, enfim, na sua casa. É sempre assim, porque é dessa forma mesmo. Família é isso. Então, tem lá fora, eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar, eu tenho conhecimento da palavra que está aqui. Eu vou pregar. É isso sim. Agora a gente tem que ser sábio. E é possível sim viver e não se contaminar como Daniel. Aleluia. Glória a Deus. O segundo, aqui, o segundo exemplo, onde foi dividida essa mensagem, que titularizar em 3 exemplos. O segundo, personalidade. Personalidade. Pastor, o que tem a ver personalidade com essa história de Daniel? Tem. E como tem, né? Tem e como tem. Glória a Deus. Tem e como tem. Personalidade. E o que é personalidade, pastor? Olha só. Segundo exemplo. Personalidade, o que é personalidade? Personalidade é um conjunto único e distinto de características psicológicas que modam o modo como uma pessoa pensa, sente e se comporta. Isso é personalidade. É um conjunto único e distinto de característica psicológica que modam o modo como uma pessoa pensa, sente e se comporta. Ou seja, 2 pontos, ou seja, é o padrão de reação e tendências que tornam cada indivíduo único.
É o padrão e tendências que torna cada indivíduo único. Glória a Deus. A personalidade. Isso é personalidade. Daniel tem a ver com personalidade. Tem. Vou dar outro exemplo dessa personalidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vejamos que, ou seja, é o padrão de reação e tendências que tornam cada indivíduo único, influenciando sua interação com o mundo e com os outros, com as outras pessoas, influenciando sua interação com as outras pessoas, influenciando sua interação com as outras pessoas. Então nós temos que ter personalidade. E o que é personalidade, né? Foi falado aqui. Mas eu vou deixar aqui mais claro o porquê que eu busquei personalidade, vi personalidade em Daniel. Por quê? Por que eu vi personalidade em Daniel? Quer um exemplo muito claro, meus amados? Daniel já era um jovem de Deus, uma pessoa de Deus, na qual tinha obediência à palavra, temor à palavra. E quando você conhece realmente as Escrituras, que você vai pelo que a palavra, o que o Espírito Santo de Deus, o que o Senhor Jesus Cristo nos fala, você tem personalidade para pregar o Evangelho aonde quer que seja. E você jamais vai ser influenciado. Mas os maus costumes corrompem, pastor, os bons meios. Eu estou falando aqui agora da fé, eu estou falando aqui agora da personalidade daquele homem ou mulher que tem a sua vida no altar com Deus. Ele tem personalidade para não se alimentar dos manjares do rei, do conselho do ímpio, da roda escasseira, e ele vai viver e conviver e vai pregar o Evangelho. Quer um exemplo de personalidade? Olha, Jesus Cristo. Ele nos deu um grande exemplo de personalidade. Um grande exemplo. Grandes exemplos ele nos deu de personalidade. Mas eu vou citar um aqui. Né? Porque se Jesus não tivesse personalidade, fosse uma pessoa fragilizada, ele seria corrompido pelos hipócritas, pelos aqueles, né? Hipócritas que queria porque queria, né? Tirar Jesus de ser o Filho de Deus, mas não conseguiram. Porque Jesus, tudo que eles falavam, Jesus tinha personalidade e resposta. Mas Jesus é santo, ele é santo. Ele é santo, 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 3 vezes santo. E ele nos ensina a meditar nas Escrituras para que nós venhamos ter a nossa personalidade. Quer um exemplo de personalidade forte de Jesus que me lembra? Jesus, no início do seu ministério, né, quando ele foi tentado por Satanás, no período lá após o seu batismo, ele foi tentado por Satanás. Satanás chegou e disse: tá aqui, tá vendo tudo isso? Te dou tudo isso se tu prostrares para mim. Jesus, com a sua personalidade, disse não. É isso, irmãos. Tem como nós pregar o Evangelho sem nós ter que alimentar dos manjares do rei. É isso.
Então eu vejo aqui vários exemplos de personalidade. E eu vejo que o evangelho ele tem que ser pregado todos os dias em lugares difíceis, aonde tem pessoas realmente doentes e que precisa sim que a gente pregue o evangelho. Olha outro exemplo. Deus mandou Jonas pregar em Nínive, que Jonas foi parar num barco, foi parar na barriga do peixe, lá no livro de Jonas. Mas ele foi pregar em Nínive, né? Depois de tudo. Então Deus sempre mandando ir para o lugar aonde aqueles estão doentes. Glória a Deus. E aí? Então vejamos como é a história de Daniel. Como Daniel, né, que viveu naquele palácio por 3 anos e foi alimentado junto com seus amigos, e após ser alimentados só de legumes e água, quando o rei foi ver, eles estavam mais formosos, mais lindos do que os outros. É assim que Deus trabalha na minha vida, na sua vida. E é possível, sim. É possível viver e conviver, porque a gente convive todos os dias com pessoas assim. E nós temos que ter personalidade. Outro exemplo agora, só para concluirmos aqui, tudo isso, irmãos, é esboço que eu faço, que eu gosto de estar buscando, fazendo, para poder a gente estar examinando as escrituras, estar extraindo mais, né, dos versículos. E o terceiro exemplo, pastor, qual o terceiro exemplo? O terceiro exemplo é a convicção. A convicção da fé em Cristo. Eu não poderia deixar de falar, de terminar essa mensagem falando da convicção da fé em Cristo Jesus. O poder da oração. A Bíblia nos relata que Daniel orava 3 vezes ao dia. Você tem orado quantas vezes ao dia? Você tem invocado o nome do Senhor Jesus Cristo quantas vezes ao dia? Pastor, eu acordo de manhã cedo para ir para o trabalho, tem hora que eu já não dou nem tempo para poder. Depois é que eu vou lembrar. Depois é que você vai lembrar, é porque você não está colocando Deus como prioridade na sua vida. Porque assim, antes, quando está desempregado, pastor ora para poder abrir uma porta para mim. Quando abre a porta, some, não vai mais ao ministério, ouvir uma palavra, agradecer, né, a Deus, quer a bênção, mas não quer o abençoador. Por conta do tempo, pastor, o tempo primeiro que o pastor aqui tem, primeiro é para Jesus. É para Jesus. O resto do tempo que eu tenho nessa terra aqui, eu tenho que estar falando do amor de Deus. E quando abrir os olhos, lembrar primeiro de Deus. Então aqui eu falo da convicção da fé em Cristo. O poder da oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel era um homem de oração. Ele tinha essa convicção, é tanto que o chefe dos eunucos ficou com medo do rei. Não, ele vai descobrir como é que vai fazer. Daniel, com a sua convicção, que já tinha tocado no coração dele, não, fica em paz, vai dar tudo certo.
Vai dar certo também para você, na sua família, em nossas famílias, na minha família, na sua família, nos abençoados aí fora. É só ter a convicção da fé em Cristo Jesus, que Ele é aquele que salva, cura e liberta. Mas tem como você viver, conviver e não se misturar, não se alimentar dos manjares do Rei. Se alimente de oração, porque Deus vai estar contigo a todo momento, porque Ele está vendo que você está buscando, fazendo a sua parte. Então, eu falo da convicção da fé em Cristo. Glória a Deus, né? Glória a Deus, que a Bíblia, ela fala que Daniel aqui, ele orava 3 vezes ao dia. Essa junção que tem aqui, que é possível sim, que falou aqui da personalidade. E o que é personalidade? Jesus tinha personalidade. O diabo tentou, não conseguiu. O diabo tenta agora. No meio da sua família, com alguém da sua família, ou até mesmo com você, tentando, mas ele não consegue, porque você está de joelhos dobrado. Quando eu falo de joelhos dobrado, é a forma de expressar. Tá? Porque para falar com Deus, você está de joelho, como está em pé, como está caminhando, como está deitado, tá? Se puder dobrar os joelhos, eu conheci joelhos depois que eu dei um passo para Jesus. Que eu costumo dizer, para os homens aqui fora, eu bato continência. Para Jesus eu ajoelho. Eu não conhecia joelhos. Depois que dei um passo para Jesus, aprendi o que é ter joelhos. Mas é só a forma de expressar. Orar é falar com Deus aonde você estiver e da forma que você estiver, e você ter a convicção da sua fé em Cristo Jesus. Mas lembrar sempre dele em primeiro lugar, colocar ele em primeiro lugar na sua vida. Então essa é a convicção da fé. Então eis a questão, irmãos. Meus amados, minhas amadas, que é possível você se esforçar, é possível você viver e conviver, é possível sim, e não se misturar com os manjares do Rei. É possível sim. Essa história me chamou a atenção. E aqui nos fala, né? Aqui nos fala dessa forma, né, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que sim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. 3 anos. Veja bem, mas Jesus é bom o tempo todo. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo. E aí vem essa convicção que Jesus está nesse momento operando na vida da sua família, da minha família, de toda a nossa parentela, trazendo a cura carnal e espiritual para as nossas vidas. Mas nós temos que fazer como Daniel. E é possível sim. É possível sim. E ter personalidade como Jesus teve. Não deixou se levar quando foi tentado pelo diabo. E essa convicção desta fé. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cura carnal e espiritual na sua vida, na vida da sua família, na vida daquele que você quer que seja agora liberto de todos os vícios. Que o Senhor Jesus Cristo venha trazer a cura e a libertação para cada um de nós. Porque sabemos que a libertação é um alimento diário. Nós temos que buscar todos os dias. Mas é possível sim
pregar o evangelho. É possível sim. E não se alimentar dos manjares do rei. É como você conviver dentro da sua família, na sua casa, aonde tem alguém que ainda não deu um passo para Jesus e você está lá orando por ele. E você não mistura. Às vezes chega alcoolizado, chega drogado, mas você não vai fazer parte daquele vinho, daqueles manjares. Você não vai. Você vai orar. É isso, você vai orar. Muitas vezes você está conversando e a sua mente e o seu coração voltado para Deus. E ele não está nem percebendo que você está ali orando. É possível sim. Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Que o nosso bom Deus, na sua infinita bondade, venha mais uma vez abençoar a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É possível sim.